Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um encontro com aquele que nos criou, Deus, o Senhor. E para nós conhecermos, nós precisamos ter acesso ao seu testamento. O que ele falou para nós? O que ele disse está aqui, na sua palavra. E para nós iniciarmos, eu desejo a você um domingo abençoado, que esse dia te encontre com o coração aberto a escutar as maravilhas que Deus tem a nos dar. Sua promessa se cumpre. Depende do nosso coração aberto. Vamos dar início com a sua santa palavra e com uma xicrinha de café. A gente vai ler os Salmos 3, do versículo 2 ao 9. Antes de iniciar, vamos pedir o Espírito Santo para que venha nos iluminar. Também a intercessão daquela que foi a primeira a evangelizar, a nos trazer a salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um desafio para o justo. Senhor, como são numerosos os meus opressores, numerosos os que se levantam contra mim. Aqueles que dizem a meu respeito, Deus nunca vai salvá-lo. Tu, porém, Senhor, és o escudo que me protege, é minha honra, aquele que me faz erguer a cabeça. Em alta voz eu grito ao Senhor e ele me responde do seu monte santo. Posso deitar-me, dormir e despertar, pois é o Senhor que me sustenta. Não temo essa multidão de gente que em cerco se coloca contra mim. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois golpeias no queixo meus inimigos todos e quebras os dentes dos injustos. De ti, Senhor, vem a salvação e a bênção para o teu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que a palavra de Deus venha nos guardar, nos proteger e nos iluminar. Nesses salmos maravilhoso, em que Deus quer nos falar, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que faz a gente se levantar, né? Porque Deus quer nos dizer que Ele nos protege dos nossos inimigos. Ele nos guarda, nos protege dos inimigos que tentam nos atacar. O salmista, ele clama a Deus e pede proteção, reclama e diz: Senhor, salva-me. Salva-me dos meus inimigos, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Ele clama e Deus escuta. Ele clama, mas ele tem certeza que esse Deus que ele está pedindo, está clamando, ele vai socorrê-lo. Ele pede para Deus levantá-lo, né? E ele sabe que Deus é um Deus, é aquele que sofre com ele. Que Deus olha também o inimigo se aproximando. E por isso ele não tem medo e ele recorre a Deus. Ele recorre a esse Deus. Ele fala que numerosos são os inimigos. Numerosos. Muitos. Que situação
ele se encontra. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? Quantos inimigos, quantos ataques. E muitas vezes o inimigo nosso somos nós mesmos. Né? Eu vejo sempre os sacerdotes falando. E realmente, embora exista um inimigo, existe sim, né? A gente sabe que existe, mesmo que muitas vezes querem dizer que não existe, que o inimigo é o nosso olhar. Com certeza, quando nós agimos sendo inimigo de nós mesmos, nós também somos influenciados por esse inimigo. Eu ia querer dizer inimigo maior, mas para mim maior é Deus. Deus é o maior. Esse inimigo que sentiu inveja, né, do homem, ele também quer nos atacar. Mas nós temos a maior, que é Deus. Quando? Tem um detalhe. Quando nós buscamos essa intimidade com Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos guardamos nos braços desse Deus. Jesus fala na sua palavra: se você fazer a vontade de Deus, se você caminhar nos meus caminhos, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Aquele lá no Salmos 90, aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo. Nós estamos habitando na proteção do Altíssimo. Existem tantas maneiras. Deus é tão maravilhoso que ele deixou várias maneiras da gente habitar na proteção dele. Através da sua igreja, né, o santo sacrifício da missa, através do sacramento da igreja, a confissão, a Eucaristia. Quantos sacramentos Deus nos deixou através dos seus apóstolos. Portanto, nós precisamos nos resguardar, precisamos estar sobre as mãos de Deus, amorosa de Deus, para que a gente seja protegido. Não é que Deus é incapaz de salvar, né? Como fala na sua palavra. Não é Deus que é incapaz de salvar, são os vossos pecados que põem uma barreira entre vós e vosso Deus. Quando, meus irmãos, meus amigos e minhas amigas, a gente sente aquele vazio, a gente sente um vazio tão grande e pensa assim: meu Deus, eu rezo tanto, eu vou na missa, e por que eu estou me sentindo desse jeito? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que muitas vezes até tudo dá certo financeiramente, mas o seu coração está triste? Sabe por quê? Porque a nossa felicidade só é preenchida por Deus. A gente pode, como fala a samaritana, ela ia todos os dias no poço, beber água, buscar água, mas a sede dela era insaciável. Aquilo, mesmo ela indo, nós precisamos sim beber água e tal, mas eu falo no sentido de, naquele momento que ela teve um encontro com Jesus, que Jesus apareceu no poço, né? Ele pediu água para ela, para começar uma conversa. E ela falou: nossa, mas você é judeu, você vai pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque naquele tempo existia uma inimizade entre os samaritanos e os judeus. Então, ela se incomodou com aquilo e ela falou assim: Senhor,
ela deu água, Jesus bebeu. E Jesus falou assim: se você bebe dessa água, por isso que Jesus quis falar. Mas se você beber da água que eu vou dar, você não vai ter mais sede. E ela deu ouvido, ela escutou, porque Jesus, ele, tipo assim, no modo de falar, adivinhou, né? Não é que adivinhou, Jesus era a própria sabedoria, Jesus sabe tudo, ele sonda todas as coisas. Ele falou para ela, ó, você tem... Ele falou para iniciar uma conversa, vai lá e chama teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. E Jesus falou, tiveste 5, mas o que agora tem não é teu, né? Então ela ficou paralisada e disse, nossa, como é que ele sabe da minha vida, né? Mas aí ela viu que ele era um profeta e aí ela disse, eu quero dessa água. Ali Jesus falou no coração dela, como hoje Jesus está falando no meu e no seu coração. Talvez você olhe aqui e veja, nossa, quem é essa, né? Essa pessoa que está falando aí, não sei o quê. Mas a Rose fala, quem que ela é? Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu apenas sou um instrumento na mão de Deus, como você também é um instrumento na mão de Deus. Tem erros, a gente erra, né? Mas quando a gente quer fazer a vontade de Deus, Ele vem e Ele usa esse instrumento. Saiba, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não quero fazer a minha vontade. Eu não estou aqui para me promover, nem, eu quero ganhar muito dinheiro. Não é isso. Eu sinto uma necessidade no meu coração, porque Deus, Ele toca no coração da gente, para que a gente possa fazer a sua vontade. Viver nesse mundo sem fazer a vontade de Deus não tem sentido. E nós somos, Jesus é a cabeça e nós somos os membros, né? Nós somos os membros. Os membros não podem ficar parados. Por isso que muitas vezes vem uma tristeza no nosso coração, porque será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou sendo um instrumento nas mãos desse Deus? E como eu falei no vídeo passado, inquietou o meu coração, porque a gente vê nós católicos, nós parece que a gente não percebeu a riqueza que tem dentro da nossa igreja. Ao passar do tempo, os vídeos que vai chegando, a gente vai sempre esclarecendo isso um para o outro, né? Sobre a riqueza, porque eu quero estudar, eu sou a primeira, eu quero entender e compreender. Por que surgiu a Igreja Católica? De onde veio? Por que ela é tão atacada? Por que as pessoas falam